aí, tudo bem? Vamos para mais um podcast do Prometrópole aqui na Smart City 2026. Hoje a conversa vai ser sobre tecnologia e o que isso implica, né, no desenvolvimento metropolitano, no desenvolvimento do turismo e de outras áreas importantes da nossa região metropolitana. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe um time de peso e eu vou pedir para que cada um se apresente aqui para que eles saibam com quem vai ser essa conversa. Maravilha, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leonardo, eu sou o CEO da YBag Connecta, uma startup de conectividade que atua em eventos em todo o Brasil. E é um prazer estar falando aqui de conectividade, falar de 5G, falar de como isso ajuda a população com relação a estar conectado, né? Maravilha. Hoje tem internet, o que é que a gente faz? Não, sem internet a gente não sai nem de casa. É verdade. Ei, boa tarde, pessoal, bom dia, não importa, né? Nesse momento, eu sou o Thiago, sou o CEO da Motu, Inteligência Digital. Nós trabalhamos com tecnologias para eventos, quase todas as tecnologias, não a mesma que o meu amigo aqui à direita, mas estamos no mercado desde 2006 e é um prazer, agradeço o convite, vai ser muito legal. Legal, é legal nesse mundo que a gente vive, que você não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite, ou fala tudo, né? Ou fala tudo, Vai né? que o cara tá assistindo à noite ou de madrugada. Verdade. Fala, galera. Meu nome é Cíntia Félix. Eu estou muito grata pelo convite. Sou secretária especial de Integração Metropolitana da Prefeitura do Rio de Janeiro e venho aqui fazer essa troca de experiências com essa galera incrível aí. Então tá, vamos começar pensando o que fazer para estarmos conectados, às vezes, nos lugares mais distantes. Depois a gente vai falar um pouco mais de iniciativas aqui para desenvolver o turismo e essa integração metropolitana, mas eu acho que o seu assunto é esse, né? Levar a internet ou facilitar a vida das pessoas, né? Sim. A gente vive no Brasil, né? Somos enormes, o Brasil é muito grande, então o desafio de conectividade no Brasil é enorme. Então, quando a gente fala em cidades, nós estamos muito bem servidos, né? Muito bem servidos. Quando a gente já começa a vir para áreas rurais e tudo mais, apesar dos editais já estarem previstos a implantação de tecnologias para lá, a gente vê que tem uma demora. Então, hoje, a gente tem meios que as empresas podem seguir sem depender das principais operadoras, que a gente está falando aí das 3 maiores, né? Então, basicamente, a gente depende delas para implantar a conectividade dentro das cidades. Mas hoje não precisa mais disso. A gente tem uma tecnologia que é a 5G privado, né? Que você pode levar para o seu município, instalar uma antena junto e pode colocar ali um meio físico de fibra ótica, um meio fio via satélite, e essa antena vai distribuir essa internet para esse município. Eu não sei qual o tamanho, mas pode distribuir várias antenas e você pode dar um chip, um SIM card para esse cidadão e ele fica conectado. Sem você depender eu vou citar a Vivo, a Claro e a TIM. Claro. Você não precisa depender dele, você vai estar conectado com o seu município. O seu município vai ser um provedor de internet para esse cidadão. Então hoje existe tecnologia para isso, não são mais tecnologias caras para ser implantado e hoje tem como fazer. Muito legal. Isso é fundamental, porque não existe, me corrija se eu estiver errado, mas não existe outras iniciativas de uma startup, por exemplo, se não tiver conectividade. Exatamente. Todas as aplicações hoje elas se tornam muito mais fáceis quando tem conectividade, justamente pela rapidez de atualização. E os eventos, eles exigem que as coisas sejam muito rápidas. Nossa, então, nós que trabalhamos com aplicação, com sistemas, que a todo momento tem mudanças, principalmente na área de eventos e turismo, né? Nós precisamos da conectividade. Se for um sistema offline local, a gente tem que disponibilizar um desenvolvedor no evento. E isso é praticamente impossível, fazendo 10, 15, 20 eventos ao mesmo tempo, né? Em que parte do evento você atua exatamente? Todas. Pensando num cronograma de pré-evento, pós-evento, durante o evento, a Motu ela atua em todas as áreas, desde o início da criação, do planejamento, do sistema de gestão para eventos, do hot site para inscrições, venda de ingressos, credenciamento, controle de acesso, ativações, enfim, e pós-evento também com disparo de mensagens, esse tipo de coisa. E o mais legal de tudo isso é que quando você tem um sistema integrado, né, como o seu com o seu, por exemplo, a gente consegue ter banco de dados, quantas pessoas entraram, quantos homens, quantas mulheres e até que horas eles ficaram. Isso é fundamental para a organização do próximo, inclusive, né? Secretário, como é que funciona lá na sua região essa questão de... Existem municípios ainda que precisam melhorar a sua conectividade ou todos já estão bem conectados? Não, existem muitos municípios que precisam melhorar a conectividade, inclusive o nosso município mesmo. Na nossa região, às vezes tem determinados locais que a gente carece da internet, né? Nós fazemos muitos seminários na secretaria todos os meses e às vezes são em locais que a gente vê que a gente não consegue uma conectividade de qualidade para poder fazer uma transmissão
transmissão ao vivo. Eu estava até comentando isso com ele, né? Que os nossos seminários, às vezes, a gente tem essa dificuldade, a gente tem que fazer o vídeo gravado para depois colocar no YouTube, porque às vezes cai, né? Quando a gente depende da internet, das operadoras assim mais conhecidas, às vezes a gente não tem essa qualidade. E qual é o papel do poder público para melhorar isso aí, para tentar resolver esse problema? Eu acho que o poder público tem que estar trazendo soluções e desenvolvendo cada vez mais parcerias, né, com empresas que sejam sérias e tenham capacidade para trazer cada vez mais qualidade para o consumidor final, que é a nossa população, né? Muito bem. Eu e o Thiago somos daqui de Curitiba, então a gente tem uma realidade. Você é do Espírito Santo, né? Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, ela é do Rio de Janeiro. Em Curitiba, como você disse, a gente tem uma realidade, né? Que o sinal é bom, a gente tem isso em qualquer canto da cidade. Na região metropolitana, eu acho que o primeiro anel aqui, o anel central também. Mas quando você vai para uma cidade um pouco mais distante, né, Thiago? Você vai para o Vale do Ribeira, por exemplo, a gente já tem esse problema evidenciado, que falta realmente conectividade, mas não só do cidadão, né? Às vezes até de quem vai para lá visitar, claro, fica sem sinal. O que fazer para resolver isso, por exemplo? Esse é um problema do Brasil inteiro, né? Quando a gente vai para os interiores, né? Então, no nosso Instagram chove de gente pedindo assim, deixa eu levar sua mochila para a montanha, vou escalar a montanha e eu preciso de uma internet porque é a minha segurança. Se acontecer alguma coisa, eu preciso chamar alguém. Hoje no Brasil não tem nenhum tipo de comunicação via satélite direto com o seu celular. É uma realidade já nos Estados Unidos, então logo... O Starlink, por exemplo? É um chip que vai conectar como uma espécie de Starlink, já via satélite, então seu celular vai estar conectado em qualquer lugar que você estiver. Tá? É uma realidade já nos Estados Unidos, isso já está acontecendo lá. No Brasil está acontecendo, a gente já vê estudos já para acontecer, para resolver essa situação da pessoa estar conectada onde precisar. Para se resolver agora, depende de vários fatores, principalmente de iniciativa pública e também da privada, né? Você tem que estar em cima dos provedores aí de internet. Geralmente, interior tem provedor de internet, então você pode se aproximar do provedor junto com uma empresa que tem a especialidade de um 5G privado e fazer uma participação pública-privada ali para que esse munícipe ou quem chega ali que precisa de conectividade possa passar numa estação de turista e pegar um chip, que vai ser um chip... Como é o nome do município aqui? Citar um do interior. Longe, por exemplo, do Doutor Ulisses. Doutor Ulisses. Ele vai chegar lá na estação de turista, lá precisa de um chipzinho de turista aqui. Ele vai te entregar, que vai funcionar naquela região, ali ele vai estar conectado. Pô, muito legal. Super possível. Seria incrível, né? Boa, e fora que, assim, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente também fala disso, né? É conectar as cidades, porque às vezes uma cidade tem uma capacidade, a outra tem, mas o problema é quando você vai passar de uma cidade para outra, você vai subir uma serra, e ali na serra é onde você não tem conectividade, você não tem sinal, você não consegue comunicação. Então, assim, eu acho que essa parceria, né, essa junção do poder público, municipal, né, estadual, isso aí é de extrema relevância, de extrema importância para estar ajudando a população a estar cada vez mais ligada, né? Mais antenada. Acho que é uma construção, né? Sim. Com o tempo a gente vai chegar a isso, até porque eu fico pensando o custo disso, né? Porque aí, como a gente sabe que o poder público é muito engessado, travado, a gente não consegue comprar assim, né? Ou investir assim, tem que ter licitação, tem que ter vários bem processos. legal isso, porque assim, surge aí uma nova oportunidade de negócio para as startups que quiserem ali explorar Olha aí, o ó, 5G Thiago. privado. Vamos, Né? já começamos, já. Onde Olha é que aí. eu Surge assino? uma baita de uma oportunidade, porque a gente tem muitos municípios de interior que precisam de conectividade. Se você tem um ponto ali naquele município onde você consegue oferecer um chip, você paga 10, 15 reais para aquela utilização ali durante 3, 4 dias. Muito Quantas legal. vezes vai fazer essa venda? Então, existe uma oportunidade de negócio. Que eu sempre falo, as oportunidades estão passando toda hora na nossa frente. Só que os empreendedores têm que pegar e resolver. Exatamente. Sabe que a gente tem aqui, você falando, né, e você também falou da Serra, a gente tem o Morro do Canal, que fica pertinho aqui de Curitiba, na região de Quatro Barras, ali entre Quatro Barras e Piraquara, bem pertinho daqui. E tem muitos turistas que se perdem lá no meio do caminho. Tem muitos que entram, não é de forma clandestina, porque ele é aberto, mas entram sem passar pela via oficial. Então entram por outros cantos. Isso compromete, de repente, a organização. E aí até teve uma empresa que ganhou um hackathon que aconteceu em Foz do Iguaçu, que o cara criou totens e esquadrinhou o morro. Então assim, colocou um totem aqui, o totem 2, totem 3.
Então ele passava por lá, fazia uma espécie de um check-in, passava pelo 2, check-in. Ah, ele não passou pelo 3, então ele está perdido entre o 2 e o 3. Então é esse tipo. Só que aí a gente pensa como chegar à conectividade até lá, e aí você traz essa solução. E a startup faz exatamente isso, né? Aproveita as oportunidades ou, né, os espaços vagos para criar soluções. Exatamente. Até tem um caso engraçado que no início da pandemia teve todo aquele controle de entrada e saída de pessoas, e enfim. Sim. E nós fizemos o controle de entrada e saída de pessoas na área de Antonina e de Morretes. Então a Mutuq controlava toda essa gestão de dados para isso. E a grande dificuldade naquela época era a conectividade. Os pontos mais estratégicos que eram necessários para que as equipes estivessem para fazer a coleta das pessoas que se registraram para poder acessar a cidade, não podiam ser utilizados, porque lá não tinha conectividade. Se nós tivéssemos, né, com a sua solução, naquela época, seria plenamente resolvido, né? E assim, as iniciativas do poder público, hoje em dia, elas já são completamente digitais, né? Tudo é Instagram, como é que funciona lá na sua cidade para chegar até a população de alguma ação que você está fazendo, por exemplo? Então, nós temos as nossas redes, né? A Prefeitura do Rio tem a capacidade de, através da internet, a gente tem o 1746, que é via telefone, mas tudo que tem no 1746 a gente consegue tá buscando também no site da Prefeitura, né? Da informações e locais e até ofícios mesmo, várias coisas a gente consegue estar fazendo através do site da Prefeitura. Então, assim, tudo é digital, tudo é tecnológico, né? Fora as secretarias, a gente trabalha muito com o Instagram, a gente trabalha muito com a rede digital. Então, assim, isso é de extrema importância para todo mundo, né? Isso que conecta a população. E sabe que no poder público a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu, como já fui do Legislativo, hoje eu estou no Executivo, porque a gente precisa comunicar todos, né? Então eu sempre digo assim, a Dona Maria, pra gente que conhece lá o Tatuquara, por exemplo, que não tem Instagram. Ela não vê, às vezes, o jornal. Às vezes, na casa dela, o sinal, ela só pega uma emissora de TV. Sim. Ela precisa ser informada também dos problemas da dengue ou das outras ações da Prefeitura. Como fazer, né, para que essa informação chegue lá? Nós vamos ter que voltar no papel? Será? Esse é o caminho, Thiago? Bem, eu acho difícil a gente voltar no papel. É claro que a gente nós vemos hoje muita resistência de certas pessoas de aderirem à tecnologia. Mas com o avanço das gerações, você pode ver que todo mundo está conectado. Hoje uma criança nasce com o celular na mão. Verdade. Então eu acredito que a última geração, né, dos meus avós, enfim, essa geração é a última geração que não estava conectada. Né? Da minha geração para baixo, todo mundo, 100% da população vai estar conectada. Então, o que resta mesmo é dentro de todo o globo, você abranger eu quero que você complemente essa pergunta, mas eu ia perguntar, e agora? Qual é o próximo passo? Né? A gente já está... Quando você fala dessas conectividades, a gente vai continuar com o 5G, vem um 6G por aí, Com certeza. O que vai acontecer? Puxando um pouquinho desse assunto, né, da população mais idosa, que eles não estão dentro do Instagram, e na verdade eles estão chegando, e eles estão entrando, saindo do Facebook, e eles estão ficando mega engraçados, assim, dentro do Instagram, que eles se comunicam ali dentro. Mas talvez para essa comunicação do governo com eles, talvez não é o que eles seguem ali, né? Eles estão mais vendo alguma coisa de comédia ali, é até engraçado. Mas tem uma coisa muito interessante que eu puxo para mim. Vejo, às vezes, meu pai me falando, poxa, eu recebi aqui no meu celular uma informação que vai ter uma chuva pesada aqui em Vitória. E isso veio da iniciativa pública, né, para as operadoras e chegou no celular dele. Isso tem como fazer. Então, é um compartilhamento entre informações com as operadoras e, né? Então, não sei se a unidade civil, né? Defesa Civil, né? Civil. Aqui a gente teve recentemente, que façam esses comunicados via post de SMS, que isso funciona. Isso funciona. Sim. E é engraçado que quando manda, todo mundo recebe de uma vez, né? Todos os celulares bipam ali. Sim, na hora. Então isso é um meio, né, de fazer. E o legal é que é um bip diferente, né? Exato. Isso é demais, verdade, né? Exato. E tem todo mundo. Então já tem uma ferramenta para acontecer isso, só basta usar para as melhores, geralmente é para algum tipo de informação muito, muito importante. Mas quem sabe outras podem chegar. E até falando, né? assim, dessa situação do idoso mesmo, que às vezes tem essa dificuldade, né, com a tecnologia, um exemplo disso é dentro da Prefeitura do Rio, dentro da saúde, o SUS, ele usa muito a tecnologia. Então, assim, a gente tem os nossos agentes de saúde,
nossos agentes comunitários, que assim, vão aonde a internet não chega, né? Aquele agente, ele vai ali na casa da Dona Maria, ele vai até a população que precisa, que não tem internet, e ele faz um mapeamento. Só que até para ele fazer esse mapeamento, ele coloca aquilo ali em um sistema. Claro. Então, assim, está sendo utilizado também a internet, né? E o SUS também tem um aplicativo onde o usuário consegue saber aonde é a clínica da família dele, ele consegue saber quem é o médico da família que atende ele, o dia de consulta, ele consegue saber tudo. Então, assim, tudo isso é através da tecnologia, né? Que é tão importante pra gente. E agora você falou uma coisa que a gente tem trabalhado lá na minha secretaria também, a questão da inclusão, né? A gente tem trabalhado algumas pautas, por exemplo, a inclusão no turismo. Muitos estabelecimentos, a gente fez um levantamento de dados, que muitos estabelecimentos não estão em condição de receber, por exemplo, o idoso. Mas por que não tem? Não é só a acessibilidade, que daí inclui engenharia, né? Diminuir degraus, deixar ela acessível. Mas a inclusão mesmo. Quando você falou que o idoso não consegue ler o QR Code do cardápio, ele precisa ter ainda um cardápio, né, de papel, impresso ali. Então esse olhar também, assim, a gente tem que ir longe, mas com cuidado, para não deixar ninguém para trás. Sim. Acho que é mais ou menos isso, Exato. né? E aí quando você fala de avanço da tecnologia de telecomunicações, né, no Brasil, sim, é natural que vai vir as outras frentes, então vai vir o 6G, né, que já está previsto a chegar a 100 GB de velocidade, 100 GB por segundo. Nossa. Isso é muita coisa, assim, e eles não vão só se comunicar via antena, eles vão se comunicar via a lâmpada, vai se comunicar de uma forma incrível com todos os dispositivos conectados, né? Então as evoluções estão chegando, a WEBEG é uma empresa que é muito ligada a esse tipo de conectividade, então a gente estuda, a gente tem um grupo de estudo lá em Santa Rita do Sapucaí, junto à Inatel, são doutores que estão ali olhando o que está surgindo no mundo, e o Brasil está ultra atualizado com o que está chegando. Que legal saber disso. Estive agora recentemente nos Estados Unidos pensando que lá era o melhor lugar do mundo. Cheio de problemas de conectividade, que coisa que a gente aqui já superou. Então, sim, o Brasil está muito avançado, vai vir o 5.5G, os 4G ainda vai demorar para afastar, porque nem todo mundo ainda pôde comprar um celular que tem a tecnologia 5G, mas a intenção é que a conectividade vai ajudar tudo, vai ajudar a saúde, vai ajudar as startups, vai ajudar tudo, porque precisa estar conectado. Uma vez aconteceu um fato engraçado que eu fui dar uma palestra e o assunto era inteligência artificial. E aí eu falei assim, poxa, como é que eu vou puxar o assunto para telecom, né? E aí veio o site, eu falei assim, vou falar pro pessoal, tudo desligar, botar no modo avião, celular, eu falei, agora eu converso com essa inteligência aí. Não vai funcionar. Sim. Então, ela eu acho que é isso. De conexão, precisa de conectividade e todo mundo tem que estar ligado nisso para levar da forma mais acessível possível. Como você utiliza, claro, a inteligência artificial lá, né? Bastante. Hoje 80% das atividades de desenvolvimento são com inteligência artificial. A atividade do programador está quase se extinguindo já na nossa empresa. E, obviamente, que o programador, o desenvolvedor, ele tem que estar ativo, né? Mas é legal que ele já não está mais codando, que é a palavra hoje que ele é quase um revisor do que programador, né? Ele é o cara que sabe pedir a coisa certa para a IA, né, para os agentes, para que a gente tenha uma entrega bem precisa do que a gente precisa desenvolver. Eu vou fazer o papel do diabo de novo, né? Porque de advogado do diabo de novo, porque a gente tem que avançar, nós precisamos pensar nisso, mas a gente não pode deixar ninguém para trás, sem comunicação. Como é que funciona lá para fazer atender todo mundo e não deixar, né, as pessoas sem informação, sem conectividade? Então, através da nossa secretaria, nós temos polos fixos de atendimento à população, onde nós acolhemos, né, as pessoas, e ali nós temos várias coisas que envolvem exatamente isso. Às vezes é a terceira idade, é inclusão, é pessoas com alguma deficiência. Então, assim, a gente inclui dessa forma e a gente tem os nossos agentes que vão até essas pessoas também. Claro. Né? A gente tenta fazer, todos os nossos programas a gente tenta fazer de forma mais acessível e mais inclusiva possível, né? Claro que a gente ainda não tem uma excelência, porque a gente ainda tem muito que evoluir, claro, que aprender, e tem coisas que, assim, realmente não dependem, foi o que você falou, às vezes a gente é engessado, porque não depende, né, só de, às vezes depende de dinheiro, e a gente não tem naquele momento, mas a gente tenta aproximar, assim, o máximo possível essa população que mais precisa da gente para estar ajudando, né? Mas tem uma coisa que ele falou, pediu para todos desconectarem e tal,
No turismo é muito isso. Você Sim. pode colocar uma paisagem maravilhosa aqui, mas o que vende mesmo é a sensação de eu ir lá e olhar aquela, né? No turismo são experiência, são experiências, não é isso? Verdade. E lá vocês vendem bem o turismo, né? Ah, vendemos muito. E, inclusive, nós temos várias experiências assim que a gente leva mesmo os nossos idosos a pontos turísticos. Até quando a gente teve a Secretaria de Integração daqui de Curitiba, né? Teve com a gente lá no Rio, nós levamos nos nossos equipamentos e mostramos esse trabalho que a gente faz de desenvolvimento, de acolhimento, que a gente pega as pessoas, pega crianças, pega os idosos e leva em pontos turísticos para poder conhecer. Porque às vezes tem criança, gente, da região metropolitana que nunca viu o mar. Tá? Que não conhece o mar, então a gente pega, a gente oportuniza, né, trazer aquelas pessoas ali para nossa capital para terem o mesmo acesso. Não, e essa transformação do turismo que ela falou também, a gente está vivendo, são números mundiais, né, dos institutos mundiais que estão trazendo essa mudança de experiência. Por exemplo, eu vou para a França, eu vou para Paris, eu quero conhecer a Torre Eiffel. Não. Tem muita gente que foge desse over-tourism, né? Não quer ir lá, ele quer ir lá para outra cidadezinha onde ele vai ter uma experiência única de sentar numa mesa aqui, ver um pôr do sol diferente daquilo que todos estão postando, por exemplo. Não, e hoje em dia, com a tecnologia, você consegue levar essa experiência também para pessoas que, assim, talvez não tivessem nenhuma condição de chegar na França, na Torre Eiffel, Claro. Através da tecnologia, através dos óculos, né, tecnológicos. Eu uso muito, tá? Pois é, você consegue, Eu hoje em tenho dia, levar a pessoa para qualquer lugar, né? Exatamente, é maravilhoso. Legal, mas a gente tem que usar a tecnologia até para quem não quer utilizar a tecnologia, fugir do agito, do movimento, né? Exatamente. E eu acho que é isso, né? Assim, quando a gente pega o Rio de Janeiro, a gente vê que saiu de lá, aquela imagem lá virou até meme, multiplicou no Brasil inteiro, que é aquele drone saindo da rocinha ali, e aí pegando tudo ali, e depois todo mundo quis fazer igual. Mas me corrija se eu estiver errado, mas foi feito lá a primeira vez, depois o Brasil inteiro, todo mundo estava copiando, fazendo o mesmo tipo de postagem. É esse novo mundo que a gente vai vivendo um dia novo a cada dia, né? Porque são coisas novas acontecendo, novas tecnologias, e não para, né? Exato. A gente não tem limites. Gente, a conversa está muito boa, mas eu vou pedir para a gente fazer umas considerações finais já para encerrar nossa conversa. Então, gente, assim, para mim foi um enorme prazer estar aqui, né, fazendo essa troca, compartilhando também com vocês um pouco do que a gente desenvolve no município do Rio de Janeiro através da secretaria. Quero convidar os internautas para conhecerem a nossa secretaria, @ceim.rio, o meu @ é @cintiafelix.rio, e foi uma honra participar aqui, muito obrigada. Obrigado, secretária. Bom, novamente, né? Obrigado novamente estar aqui. Falar de conectividade é algo que eu sou apaixonado, algo que a gente respira todo dia. Quando a gente fala conectividade para eventos, é muito, muito mais crítico, porque a gente sabe que a internet dentro dos eventos não estão ali para brincadeira, só de Instagram, está ali para alguma missão crítica, claro. Credenciamento, igual a gente fez aqui desse evento, está fazendo, que passaram aí mais de 20 mil pessoas. Então, se a internet falha num ambiente desse, a gente deixa todo mundo lá fora, né? Verdade. E aí, você imagina. Então, a gente veio com essa missão crítica para o Brasil, fomos muito bem aceitos aí em relação a nosso produto. E eu agradeço demais estar falando de conectividade. Deixo aqui o meu Instagram também, o iBag Conecta. A gente está realmente transformando o cenário de conectividade para eventos no Brasil. Obrigado, cara. Márcio, obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecê-los, né, os internautas. Né? Eu sou o Thiago Vinhasque, CEO da Motu Inteligência Digital. O @ é WebMotu. E convido vocês a conhecer um pouco mais sobre a nossa tecnologia e me coloco à disposição de vocês. Muito bem, a gente vai se conhecer aqui através das redes sociais. Porque a conversa foi muito curta. Bora integrar. Bora integrar. Integrar eu lembro Integrar, de vocês, né? Bora Isso. integrar. Então valeu, gente. Obrigado pela conversa. Nada. E esse foi mais um podcast aqui do Prometrópole no Smart City 2026. Até a próxima.